Ei, minha irmã, meu irmão, graça e paz. Eu quero meditar contigo neste momento na palavra de Deus, que encontra-se em Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso de número 3. Ouça por gentileza o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem, vamos orar? Ó Deus amado, nós louvamos o nome do Senhor, te exaltamos, te bendizemos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui lendo e agora vamos expor e meditar na palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um dos que encontram-se ao alcance da nossa voz nesse momento. Fale conosco, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 5, verso de número 1 ao 3, sequenciando uma mensagem que já começamos a falar sobre a felicidade dos humildes de espírito. Pois bem, agora queremos destacar algumas coisas que podemos ver aqui no texto que acabamos de ler. A primeira coisa que nós vamos notar aqui no texto lido é que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Pois bem, diante dessa verdade, nós queremos destacar 3 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Quando nós estamos lendo Leon Morris, nós vamos encontrar nos seus escritos o escritor dizendo o seguinte: essa bem-aventurança revela o vazio dos valores do mundo, exalta aquilo que o mundo despreza e rejeita aquilo que o mundo admira. Ao lermos Donald Campbell, nós vamos notar que em seu livro O Reino de Ponta Cabeça, ele vai dizer em seus escritos o seguinte: os valores do reino de Deus são como uma pirâmide invertida. Jesus, meu amado irmão e irmã, diz que feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa autossuficiente, arrogante e soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora e não aquele que é durão, que é insensível, não. Jesus diz que bem-aventurado é o manso, o que abre mão dos seus direitos e não o valentão que se envolve em brigas continuadas, intermináveis. Jesus diz que bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contenda, mas busca apaziguar os ânimos exaltados dos outros. Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração e não aquele que banqueteia com todos os prazeres existentes no mundo. Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça e não aquele que procura levar vantagem em tudo. Jesus diz que aquele que ganha sua vida a perde, mas o que a perde, esse é quem a ganha. Jesus diz que o humilde é que será exaltado. Ao olharmos para os escritos de Thomas Watson, nós vamos ver que, segundo ele, o mundo pensa que feliz é aquele que está no cume, no pináculo, no lugar mais alto, mas Cristo pronuncia
como bem-aventurado aquele que está no vale. Em segundo lugar, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada nas coisas externas. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio da nossa alma. A verdadeira felicidade não está centrada na posse das bênçãos, mas se acha na fruição da intimidade com o abençoador. Não basta, se nós pararmos para analisar, para alcançar a felicidade, não basta tomar posse, mas fruir as bênçãos. Um homem pode morar num palácio e não se deleitar nele. Pode ter o domínio de um reino e não ter uma paz existente em sua alma. Ao lermos James Ratzinger, nós vamos ver que ele escreve, e em seus escritos ele diz que há uma tendência em todas as possessões materiais de obscurecer as necessidades que elas não podem satisfazer. A mão cheia ajuda o homem a esquecer um coração vazio. As coisas que esvaziam a vida são comumente aquelas que prometem preenchê-la. Jesus falou do homem que derrubou seus celeiros para construir outros novos e maiores e estocar abundante provisão, dizendo para a sua própria alma, para comer e regalar-se. Mas como coisas não satisfazem o vazio da alma, Jesus chamou esse rico de louco. A felicidade, meu querido, minha querida, não está no topo da pirâmide social, nem mesmo no prestígio político, e nem tampouco no prestígio econômico. Quando Davi pecou contra Deus e adulterou com Betseba, continuou no trono, mas a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Seu vigor se tornou em sequidão de estio. A alegria fugiu da sua face e a paz bateu asa, foi embora do seu coração. A verdadeira felicidade, meu querido, minha querida, é deleitar-se em Deus e alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios dos seus prazeres, conforme nos orienta Salmo capítulo 16, verso de número 8. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é sol, ele é escudo, ele é herança, ele é fonte, ele é rocha, ele é alegria, ele é esperança. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Em terceiro lugar, a verdadeira felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, mas também e sobretudo uma realidade hoje, para o presente. Jesus não disse bem-aventurados serão os pobres de espírito, não. Ele disse bem-aventurados são os pobres de espírito. Os crentes não serão felizes apenas quando chegarem ao céu. Eles já são felizes agora. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. São felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória. Os fariseus transformaram a religião em um árduo, pesado, tenso, difícil, um duro legalismo. Ataram fardos pesadíssimos sobre as pessoas,
tornando a vida uma escravidão totalmente humilhante. Cristo, porém, veio para nos libertar. Ser cristão, meu querido, minha querida, não é viver cativo, não é viver prisioneiro de regras, de preconceitos. As grossas correntes que nos mantinham presos foram totalmente, plenamente, literalmente quebradas. Cristo encravou na cruz o seu, o meu, os nossos pecados. O escrito de dívida que era contra nós, triunfando também sobre os principados e potestades que tentam nos acusar. Conforme diz Colossenses 2, verso 14 e 15. Não precisamos mais viver tristes sob o cabresto do legalismo, do sincretismo e do ascetismo, não. Fomos arrancados do império das trevas para o reino da luz. Saímos da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Cristo nos libertou, nos deu vida abundante. Somos filhos e herdeiros de Deus. Temos acesso à sua rica mesa e podemos comer das finas iguarias do seu banquete. Louvado é o nome do Senhor. Querido ouvinte, a felicidade não é apenas uma dádiva para o futuro, mas o penhor da bem-aventurança eterna. Uma segunda verdade que eu quero partilhar contigo é que a verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Notem comigo. Por uma questão de fidelidade ao texto grego original, usaremos a expressão pobres de espírito em vez de humildes de espírito, uma vez que a palavra pitokos descreve uma pessoa absolutamente pobre, em estado de absoluta carência. Essa expressão tinha um significado negativo. Vamos usá-la no seu sentido original. Destacamos aqui 5 pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, o que ser pobre de espírito não significa? Há muita confusão acerca do termo pobre de espírito. Ao lermos Thomas Watson, nós vamos lê-lo falando sobre algumas coisas. E aqui eu quero destacar 4 realidades que não expressam o que é ser pobre de espírito. Não significa pobreza financeira. Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensam que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou em um monastério dava crédito ao homem diante de Deus. Tal opinião violenta frontalmente as Escrituras. A pobreza em si não é um bem, da mesma forma que a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira não pode ser resultado da obra do diabo, da exploração, da ganância e da preguiça. Ou às vezes pode às vezes ser uma obra do diabo. A pobreza às vezes pode ser consequência de exploração. A pobreza, às vezes, pode ser consequência da ganância e, às vezes, da preguiça. A pessoa ficou preguiçosa e empobreceu. Não foi ter com a formiga. Ao lermos William Barclay, nós notamos que ele está correto quando diz que a pobreza não é boa e que Jesus não qualificou os pobres financeiramente como bem-aventurados. Eu concordo plenamente com Mark Lloyd Jones quando diz: não há mérito
nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia da espiritualidade. A pobreza bem-aventurada é a do pobre de espírito, a do espírito que reconhece sua própria falta de recursos para enfrentar as exigências da vida e encontrar ajuda e fortaleza única e exclusivamente em Deus. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual, não. Ser pobre em santidade, em verdade, fé e amor é uma grande tragédia, uma absoluta tragédia. Jesus condenou a igreja de Laodiceia. Jesus diz em Apocalipse 3,17: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Vivemos em uma época faminta de riquezas terrenas, inapetente das riquezas espirituais. A maioria dos crentes vive uma vida espiritual totalmente rasa. São crentes fracos, tímidos, vulneráveis espiritualmente, estróperos. Mas o que não significa, ainda estamos nessa linha de raciocínio, não significa pobreza de autoestima. Jesus não está aqui falando que as pessoas que pensam menos a respeito de si mesmas são felizes. Não. Baixa autoestima não é um bem, mas um mal. Há muitas pessoas realmente infelizes que vivem esmagadas pelo complexo de inferioridade, com as emoções confusas e a alma ferida por uma autoestima arranhada pelos reveses da vida. Ser pobre ou humilde de espírito significa ter uma opinião adequada a respeito de si mesmo, como diz Romanos capítulo 12, verso de número 3. Ao lermos Warren Wiersbe, nós vamos notar em seus escritos que ele diz: ser pobre de espírito não é uma falsa humildade, como a pessoa que diz: não tenho valor algum, não sou capaz de fazer nada. Os príncipes de Israel que foram avistar a terra prometida, ao ver os gigantes com as suas cidades fortificadas, olharam para si mesmos e disseram: somos como gafanhotos. Eles eram príncipes, mas se consideraram menos do que príncipe, menos do que homens. Viram a si mesmo como insetos, como gafanhotos. Eles foram derrotados nas mesmas circunstâncias, mas pelos seus próprios sentimentos. Foi ali a circunstância que os havia derrotado, mas os seus próprios sentimentos. Aqui cabe uma pergunta para você que me ouve. Qual tem sido o sentimento que você tem tido a seu respeito? Quando você olha para o espelho, como você se vê? Como você se sente? Como você se imagina? Uma outra coisa que não significa timidez ou fraqueza. Essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Timidez é covardia, é a incapacidade de se posicionar, é ficar sempre em cima do muro. A Bíblia diz que os tímidos ficarão de fora do reino de Deus, conforme nos assevera Apocalipse 21, verso número 8. Fraqueza, por sua vez, é a indisposição, a incapacidade de se defender, de se posicionar, de assumir uma postura clara e firme diante dos dilemas da vida. Aqueles que vivem prisioneiros no cipoal da timidez, da fraqueza, não são felizes. O poeta diz que a vida é um combate que aos fracos abate, que aos fortes só pode exaltar.
Ser forte não é andar escorado no bordão da autoconfiança, mas depositar sua confiança naquele que tem todo o poder e autoridade, tanto no céu como também na terra. Segundo lugar, o que significa então ser pobre de espírito? Tendo olhado o aspecto negativo, veremos agora o que significa de fato ser pobre de espírito. Pois bem, ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau das escadas. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro, precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Ao lermos Martin Lloyd-Jones em seus escritos, nós vamos ver que ele diz: não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz, as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Você jamais sentirá fome, sede de justiça, a não ser que saiba que carece plenamente, cabalmente, totalmente da graça. Ao lermos James Ratzinger, nós vamos notar que ele em seus escritos diz: esta bem-aventurança é o rico solo em que as outras graças crescem, e não apenas crescem, mas crescem e florescem. O topo dos montes, meu querido, minha querida, normalmente é estéril porque é lavado pelas chuvas, mas o vale é fértil porque é para ali que as chuvas levam os mais ricos nutrientes. De modo semelhante, o coração soberbo é estéril. Nele nenhuma graça pode crescer, mas o coração humilde é solo fértil, onde frutificam as mais sublimes virtudes cristãs. É conhecido o adágio popular que diz que a lata vazia é que faz barulho. São os restolhos secos que ficam empinados aos céus, mas as espigas cheias de grãos se dobram. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. No grego, há duas palavras para designar pobreza. A primeira delas é penes. É usado para descrever o homem que tem de trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobra. É o homem que não é rico, mas que também não padece necessidade. Ele não possui o supérfluo, mas tem o básico. A segunda palavra é ptokos. Descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É ser pobre como um mendigo. Trata-se da pessoa extremamente necessitada, aquele que não tem nada. Ptokos significa que você é tão pobre que precisa mendigar. Penes significa que você pode sustentar-se. Ptokos é a palavra que Jesus usou. Feliz é o homem que reconhece sua plena, cabal, total carência e coloca a sua confiança em Deus. Ao olharmos para o hebraico, a palavra pobre designava o homem humilde que põe toda a sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas Deus é que significa tudo. Feliz é o homem que sabe que Deus é o único que pode oferecer-lhe ajuda, esperança e fortaleza. Ele sabe que as coisas nada, absolutamente nada significam, mas Deus significa tudo para ele. Ao lermos John MacArthur, eu posso afirmar que ele está correto quando diz que esta bem-aventurança é destinada aos pobres de espírito. Ela faz reverência à pessoa interior, não ao corpo. O homem está mendigando no seu interior, não necessariamente na aparência.
Trata-se daquela pessoa aflita e abatida de espírito, que treme diante da palavra de Deus, conforme nos diz Isaías capítulo 66, verso de número 2. Antes de sua conversão, Agostinho de Hipona, a maior expressão da igreja ocidental, entre Paulo e os reformadores, se orgulhava tanto de sua inteligência que dizia que ela o impedia de crer. Só depois de se esvaziar de seu orgulho, ele conheceu a Deus e se rendeu ao Senhor. De igual forma, Martinho Lutero, o monge agostiniano, quando jovem, entrou para um monastério a fim de conquistar a salvação por meio de sua piedade, mas só depois que se esvaziou de sua vã confiança em si mesmo, correu para os braços de Jesus a fim de receber a salvação. Ao lermos Mark Lloyd Jones, nós vamos ver que ele é enfático quando escreve o seguinte: não estamos aqui considerando um homem face a face com outro, mas considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Esse é o significado da primeira bem-aventurança. Ao lermos John Stott, nós vamos ver que ele diz: ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos que oferecer, nada que reivindicar, nada com que comprar a favor dos céus. Ao olharmos os escritos de John Charles Hiller, nós vamos notar que ele, em seus escritos, diz que os humildes de espírito são aqueles que estão convencidos dos seus pecados e não procuram ocultá-los de Deus. Ser pobre de espírito é agir como o publicano: Senhor, compadece-te de mim, um pecador. O reformador de Genebra, João Calvino, disse: só aquele que em si mesmo foi conduzido e reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. O profeta Isaías clamou: ai de mim, estou perdido. O apóstolo Pedro gritou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. O apóstolo Paulo clamou: miserável homem que sou. Querido, querida, ser pobre de espírito é expor suas feridas ao óleo do divino médico. Se uma pessoa não é pobre de espírito, não acha sabor no pão do céu, não sente sede da água da vida, ela pisará nas riquezas da graça e jamais desejará redenção ou terá prazer na santificação. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que somos humildes de espírito, que somos totalmente dependentes do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós adoramos o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de ler a Tua palavra. Que bênção, ó Deus, a palavra do Senhor trazendo aqui como o início das bem-aventuranças, ser pobre de espírito. Deus, nos ajude a reconhecer a nossa plena, total dependência do Senhor. Precisamos do Senhor. Dependemos de Ti. Deus, nós queremos colocar a vida de cada um de nós diante do Senhor.
Queremos colocar, ó Deus, o prefeito e toda a autoridade municipal diante do Senhor e rogar as tuas bênçãos. Queremos clamar ao Senhor pelo governador do estado e toda a autoridade estadual e rogar para a vida dessas autoridades constituídas pelo Senhor, a bênção do Senhor para que possam ouvir, entender e obedecer a voz do Senhor e assim venha bonança sobre o nosso estado. Queremos colocar o presidente da nossa nação, juntamente com todas as autoridades da Federação Brasileira, da República Federativa do Brasil, diante do Senhor. Deus, nesse tempo pandêmico que estamos vivenciando, nós rogamos a graça, o poder e a bênção do Senhor para as nossas vidas. Dependemos de Ti, dependemos do Senhor. Deus, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, as demais nações, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nesse guardar do Senhor possamos temê-lo, saber que dependemos do Senhor. Estamos diante de um vírus totalmente invisível que não sabemos onde está, mas o Senhor é poderoso para nos guardar do vírus e de todas as demais vicissitudes dessa vida. Ó Deus, queremos enfatizar a nossa plena dependência do Senhor. Louvado é o teu nome. Graças te damos pelo privilégio de dependermos e sabermos que somos guardados, protegidos e sustentado por esse Deus todo-poderoso que é o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos em nome do teu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.